Olá, que bom que você veio. Meu nome é Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Hoje a nossa leitura é sobre o propósito espiritual da situação que você está vivendo agora, tá? Independente da situação que seja, pode visualizar essa situação, pode ser a relação com alguém, ou pode ser uma situação de trabalho, de família, né, de amizades. Traga essa situação à sua mente e eu vou escolher aqui, ó, 3 cartas do tarô do Osho que vão simbolizar as 3 mensagens que a espiritualidade vai trazer pra gente hoje, tá bom? Você escolhe uma delas, ou todas, ou 2, deixa a sua intuição te orientar. E aí a gente vai ver o que é que a espiritualidade tem a dizer para você, né? Qual é o propósito espiritual, né? Muita gente pergunta assim, por que que eu tô passando por isso, né? Qual é o propósito, qual é o objetivo, né? O que que há aí nessa situação para te engrandecer espiritualmente, para te elevar? Opa, sofrimento. Ô, gente, tem gente aí sofrendo? E aí a gente sempre encontra, né? Eu acredito que a espiritualidade pode ajudar a gente a encontrar algo que nos faça crescer dentro da situação que a gente está vivenciando, tá bom? O objetivo hoje é perguntar aos espíritos o que é que te faz crescer, evoluir espiritualmente, se tornar uma pessoa cada vez melhor dentro da situação que você está enfrentando, tá bom? Eu vou usar para esclarecimento o tarô Illuminati. E por último, vou pegar um conselho dos ciganos espirituais para gente aqui no oráculo baralho cigano Lilá Romai, tá bom? Escolha a sua mensagem, lembre que é uma mensagem coletiva, então a sua intuição é requisitada aqui para você selecionar da informação, da mensagem que eu vou trazer, aquilo que serve à sua história ou não. Escolha carta número 1, carta número 2 ou carta número 3 e se precisar de mais tempo, pausa o vídeo. Tá bom? Eu já vou começar com a leitura número 1. Vou deixar aqui carta número 2, carta número 3 e vamos à nossa mensagem número 1. Olá, você que está aí mentalizando uma situação ou um momento, né, o seu momento atual de forma geral e quer saber como é que ele contribui para te levar espiritualmente, para o seu propósito espiritual. Vamos lá? Possibilidades. Então, seja o que for que você está vivenciando nesse momento, essa situação tem como objetivo te fazer se alçar acima da situação para enxergar de forma mais ampla possibilidades que antes você não estava enxergando. Você já ouviu falar que a gente é importante, né, a gente conseguir, quando a gente está vendo uma situação só do nosso próprio ponto de vista aqui na Terra, né, do ponto de vista da relação com uma pessoa ou com um ambiente, é muito comum que a gente observe essa situação sempre do nosso ponto de vista, né? Então, a gente não tá com aquela pessoa, não tá naquele ambiente 24 horas por dia. A gente só tem acesso àquela pessoa ou situação por um pequeno momento, não é isso? E aí o que a gente faz? Todas as informações que a gente tem ali naquele período com aquela pessoa ou naquele ambiente, a gente usa só dessas informações para traçar a nossa visão, nosso ponto de vista daquilo ali. Né? O problema tem muitas coisas que a gente não tá vendo, não tá ouvindo, não tá percebendo. Ou seja, a nossa visão, nosso ponto de vista daquilo é limitado, daquela relação ou daquele ambiente, né? Lembrar isso é fundamental. Por quê? O animal de poder águia que está aqui representado, ele, a grande medicina, né, desse animal no xamanismo, é a habilidade dele de ajudar a gente a levantar voo, a ver a situação de um panorama mais amplo, ter acesso a informações que a gente não estava tendo antes. E dessa forma, muitas vezes a gente até muda o nosso juízo, muda o nosso entendimento acerca daquela relação ou daquele lugar, daquele ambiente. Não é verdade? Então é isso, é hora de ver novas possibilidades. Essa situação que você está vivendo, ela tem um objetivo, propósito espiritual de te ajudar a ver as coisas de forma mais ampla e ver possibilidades de entendimento que antes você não alcançava. Mas vamos entender melhor a que isso serve, né? Como é que isso pode te ajudar?
O que você menos deve fazer nesse momento, eu já entendi. Quando a gente está sendo chamado pela espiritualidade a ver uma situação por outras possibilidades, é importante que a gente não fique muito apegada à visão que a gente tem agora, né? A teimosia, o apego são energias das quais você deve se afastar o máximo possível nesse momento da sua vida, tá bom? Vamos ver aqui, tirar 3 cartas do tarô para ajudar a gente a entender como é que essa situação que você está vivendo agora pode te ajudar, qual é o propósito espiritual dela, como é que ela pode te ajudar a se engrandecer, expandir a sua luz no mundo. Aqui. 5 de ouros pode ser uma situação relacionada ou a dinheiro ou a sensação de merecimento, né? Eu mereço ou eu não mereço determinada situação. Preocupações, 9 de espadas e o As de Paus. Estou vendo aqui principalmente pessoas com problemas financeiros ou preocupadas com trabalho, né, com a posição que você ocupa, ego. Tô vendo gente que pode estar sendo vítima de abuso moral ou se sentindo diminuída, tá vendo? Tem uns mendigos aqui que não podem entrar no templo dourado. Ou seja, você está pensando muito, pode até estar tendo muitas preocupações, ou por medo de faltar dinheiro, ou por medo de não ser aceita num determinado ambiente, círculo social, ou mesmo num relacionamento. Tô vendo pessoas aqui que estão com problemas sérios de autoestima, sabe? Estão se preocupando muito, sofrendo muito porque se sentem menores do que outros, ou menores do que eram antes, né, em outros momentos da vida. E é exatamente nesses momentos da vida que é importante a gente conseguir ter perspectiva, né? Se abrir para outras possibilidades. Quem está tendo aí problemas financeiros está sendo chamado com o As de Paus a se aventurar em novas formas, novas possibilidades de ganhar dinheiro. Às vezes a gente vê as dificuldades do momento como limitações, e elas são mesmo, né? Não consigo pagar alguma conta, ou tô sendo mal falado, mal visto, me sinto, né, diminuído, um mendigo frente a outros que são melhores do que eu. Porém, olhar a situação da perspectiva em que nos falta alguma coisa é uma escolha, pessoal. Essa falta, ela pode fazer a gente se sentir diminuído ou pode fazer a gente lembrar de, tá bom, e como é que eu faço para sair dessa falta? Né? Que possibilidades eu tenho que antes eu não pensava e que talvez até em outros momentos da vida eu nem pensava em agir desse jeito ou em novos caminhos. O As de Paus está dizendo que é hora de você se aventurar a novos caminhos. É hora de ver a situação, né, onde a gente não tem mais espaço, onde a gente se sente diminuído e não valorizado, é o lugar de onde a gente tem que ir embora. Né? O lugar da escassez, gente, resumindo, essa leitura está muito voltada para o momento agora é de elevação espiritual, porque você chega à conclusão de que você tem ocupado alguns lugares de escassez. E aí, ao invés de tentar se sentir diminuído, ao invés de se sentir, né, diminuído ou diminuída, ou tentar caber onde você já não cabe, fazer as coisas como sempre fazia, sendo que agora já não é, né, já não está dando tanto resultado, às vezes até financeiro, como dava antes, é hora de renovação. O As de Paus, ele também te fala para se elevar, assim como as possibilidades, né? Para você levantar um novo bastião de vontade. O que você tem vontade de fazer agora e que você vê como uma possibilidade de expansão? É preciso mudar, isso é um fato. O lugar onde você está, ele já não tem mais recursos, há algo de escassez muito grande no que você está vivendo. E aí essa escassez, o propósito espiritual dela, não é te fazer ficar preocupado ou preocupada, né? Até essa carta tá me lembrando assim, a gente preocupando com aquilo que já não tem conserto, sabe? Quando a gente não tem que se ocupar agora de consertar o que estava errado, mas de começar a abrir novos caminhos para realizar lá na frente. Perceba que o que eu estou falando pode te ajudar na área financeira, afetiva, familiar, qualquer área que você quiser. É só adaptar o que eu estou dizendo, tá? Lugares onde a visão estreita já não te permite perceber formas de crescer, não estão aí para te fazer sofrer, mas estão aí para te fazer sentir que agora é hora então de ter coragem. É uma leitura que está pedindo muito coragem. O propósito espiritual dela é fortalecer a sua coragem de se renovar,
de abrir novos caminhos e de se aventurar em novas possibilidades que você não sabia antes. Tem um sol para nascer aqui, olha, na primeira carta já estava mostrando. Né? Tem algo lá no futuro, essa carta me lembra um pouco 10 de espadas do tarô. Né? Um sol que nasce lá no fundo, ou seja, uma nova oportunidade, uma nova esperança surge, mas antes é preciso ser capaz de abandonar um cenário de escassez que está aqui no seu presente. Ok? Vamos ver a mensagem por último, então, um conselho dos ciganos espirituais para você nesse momento. Que conselho pode ajudar você a alcançar esse propósito espiritual que está se abrindo aí com essa experiência que você vive? Um conselho dos ciganos espirituais. Salve Mestre Jesus, Santa Sara. Essa aqui que puxou. A pessoa do cigano. Bom, essa é a carta do cigano, né? O cigano, ele é tido como esse homem, né? Essa energia masculina, seja você homem ou mulher, mas que abre caminhos, né? Ele tem sempre esse punhal na cintura, que é com que ele demonstra sua força, sua capacidade cortante de realizar no mundo, né? Mas ele também é leve como um artista que toca o seu violino. Né? O equilíbrio entre essas suas duas polaridades, a polaridade que sente, intuitiva, artística, que percebe as coisas e chega à conclusão de que ali já não é hora mais de se demorar, seja num trabalho, num relacionamento ou numa forma de ser no mundo, ela é necessária tanto quanto a sua habilidade do punhal, né? De agora então eu vou fazer diferente, agora então eu vou assumir essa situação de escassez, de perda ou de finalização, não como um processo apenas doloroso e desesperador, mas como um processo de abertura de novas possibilidades na minha vida. Ok? É hora de fortalecer o seu divino masculino. Eu tenho até uma tiragem aqui no canal sobre o divino masculino. Talvez seja bacana você dar uma olhadinha lá, tá? Porque é hora de você fortalecer o seu lado masculino, expansivo, realizador. Ok? Para ver essas novas possibilidades aí que se apresentam dentro de um cenário difícil, tá bom? É isso, muita sorte para você. Essa era a mensagem para quem escolheu a carta 1. Espero que você consiga aí enxergar essas novas possibilidades e vivenciá-las de forma bem próspera para a sua vida, tá bom? Então é isso, vamos ver agora quem escolheu a carta número 2. Qual é a mensagem para você? Olá, você que escolheu a carta 2. Hoje a gente vai ver qual é o propósito espiritual da situação que você está vivenciando. Seja ela qual for, visualize a situação, traga ela à mente. Pode ser de relacionamento amoroso, profissional, familiar, tá bom? Vamos lá então. Qual o propósito espiritual? Uau! A primeira coisa que eu senti aqui foi um comichão, um formigamento no peito, chakra cardíaco, né? Porque me parece que você está sendo chamado ou chamada a compreender melhor os seus sonhos, a trazer os seus sonhos para habitar a sua realidade. Tá vendo que tem uma distinção muito clara aqui entre o que é realidade, né? Essa moça aqui com as costas arqueadas, né? Uma postura bem receptiva, mas ao mesmo tempo um pouco desolada, né? Um pouco desanimada. Há uma diferença grande entre esse ambiente aqui azulado, esse ambiente bucólico e romântico, né? De encontro amoroso. Tô falando aqui com pessoas que sonham com um relacionamento amoroso ou que estão tendo dificuldade em adaptar os seus sonhos à realidade da sua vida amorosa nesse momento. Caso a sua situação não seja uma situação de amor, né, pode ser também uma situação de sonhos e propósitos que você tem para sua área profissional ou para a área familiar. E a grande questão agora, né, a grande dificuldade é conseguir adaptar os seus sonhos à sua realidade ou fazer conversar. Tá vendo que são duas realidades muito separadas, né? Até pelos tons. Tá difícil unir, é isso que eu tô ouvindo aqui. Tá difícil para vocês unir os sonhos à realidade. Tá muito distante, né, a sua realidade daquilo que você esperava para você dentro dessa situação. Ao mesmo tempo, o propósito espiritual aqui é exatamente unir essas duas coisas, né? Aproximar mais a vida que você tem da vida que você deseja. É isso que eu tô ouvindo aqui. Então, o propósito do que você está vivendo é esse, tá? Diminuir a distância entre os seus sonhos
e a realidade. Vamos ver o que é que o Tarô Illuminati tem a esclarecer para nós sobre essa situação que você está vivendo agora. Quais são os propósitos espirituais dela, o que ela tem a te ensinar, ou como é que ela está orientando o seu caminho para a expansão da sua consciência, da sua luz no mundo. Opa! Temos aqui um 7 de espadas. O 6 de paus, que bacana. E por último, o 6 de ouros. Muito bom, muito bom. Olha, você está saindo de um período de dificuldade para chegar num período de bonança, tá? O 7 de espadas diz até de você se escondendo um pouco da realidade, ou situações acontecendo escondidinhas de você, mas que vêm à tona e que vêm favorecer a sua situação e até financeiramente, tá? Por quê? E por que tudo isso, né? Qual é o propósito daquilo que você está vivendo agora? Tô vendo pessoas que andaram se escondendo dons, escondendo até, tô vendo aqui pessoas que têm uma habilidade ótima para falar, para argumentar, para expor o próprio ponto de vista e convencer as pessoas, ou a pessoa envolvida nessa situação em que você tá pensando. Só que você andou escondendo isso, guardando isso, né? Não demonstrando toda a sua potencialidade, toda a sua capacidade. Tô vendo até gente que andou contando umas mentirinhas, tá? A respeito de si ou do que dá conta de fazer ou não. E aí é importante, ó, que você tenha algo aqui de autoestima sendo ganhado, sabe? Você ganhando autoestima para expor mais quem você é no mundo. É isso que essa situação está pedindo, é assim que você se expande espiritualmente através do que você está vivendo, sabe? Parando de viver às escondidas algumas qualidades que você tem e que o mundo precisa ver, ou a outra pessoa precisa ver, né? Ou até defeitos, tá? Todo mundo tem defeitos, né? A gente ficar escondendo os nossos defeitos nem sempre é a melhor forma de evoluir espiritualmente. Eu acho que a melhor forma, inclusive é o que está sendo sugerido aqui para você, é que você mostre. Tá vendo que esse moço ele tá, né, sendo recebido por um grupo de pessoas e ele tá totalmente à mostra. É hora de mostrar quem você é para o mundo, né? É isso que essa situação tá te chamando para dizer, porque tem muita coisa que você imagina e não fala, imagina e não faz, né? E é hora de agir de acordo com tudo aquilo que você imagina. Com tudo aquilo que você quer para você, né? E agir às claras, não às escondidas. Não fazer o que é bom para você às escondidas. E tô vendo pessoas aqui que na frente dos outros fazem tudo para agradá-los, né? E acabam se desagradando muitas vezes. E aí se permitem apenas alguns prazeres às escondidas. Né? Quando o que a espiritualidade está te pedindo é que você, para se expandir espiritualmente através da situação que você vive agora, se permita ser, e ser com toda a plenitude na sociedade, na frente dessa pessoa em que você está pensando, ou na frente das pessoas envolvidas na situação. É hora de clareza, né? É hora de dizer tudo aquilo que você vem sonhando, pensando e fazer valer isso no mundo. Esse é o propósito do que você está vivendo. E aí, quando isso acontece, olha que maravilha, as trocas, né? As trocas nos relacionamentos se tornam mais equilibradas. O que é a troca equilibrada, inclusive financeira, né? Alguém ajudando alguém que precisa e a pessoa que precisa recebendo a ajuda necessária. Ou seja, uma troca genuína para o engrandecimento de todo mundo envolvido. Né? Tem um grande pedido aqui de verdade, de trazer mais verdade, né? Alinhar o que você pensa e sonha com aquilo que você é, a forma como você age no mundo. Ou você ou a outra pessoa envolvida, né, estão se escondendo demais, estão vivendo muito uma coisa vocês vivem internamente, outra é o que vocês mostram para o mundo. É preciso unir um pouco mais essas duas facetas de vocês. Tá bom? Tudo que está acontecendo é exatamente para que se revele uma aliança mais próxima entre quem você é dentro e quem você expressa fora. Ou quem a outra pessoa envolvida na situação é por dentro e quem ela expressa fora. Tá bom? Tudo isso vai levar a um equilíbrio, inclusive financeiro melhor, equilíbrio profissional, equilíbrio nos relacionamentos, uma troca mais autêntica e genuína com as pessoas envolvidas. Tá bom? Não desanime. Vamos ver aqui qual é o conselho dos ciganos espirituais, por último, para que você dê conta de alcançar esse propósito espiritual envolvido na situação com clareza e verdade. Cavalo fiel, olha só. Deixa eu só guardar. Opa, caíram duas, a outra a gente não vai considerar. Bom, o cavalo fiel
Nada mais a dizer, né, gente? O cavalo, ele é o animal espiritual dos ciganos, é o animal que os acompanha como um animal de poder. O que permite, né, a gente ir longe na nossa vida. Se você quer ir longe na sua vida profissional, é hora de ser fiel aos seus propósitos, aos seus objetivos, a quem você é internamente. Não é hora de negociar sua ética, sua moral para ser favorecido. Tá? É hora de fidelidade, de lealdade aos propósitos. É hora de ser fiel e leal também a outra pessoa envolvida aí na situação, tá? Caso seja uma situação amorosa, porque é isso que vai trazer equilíbrio e balanço para essa relação. Clareza, potência, né? Outra palavra muito associada ao cavalo, a potência para realizar o que você quer, vai ser alcançada, né? Como propósito espiritual da situação que você está vivendo. Porém, para isso, é preciso ser muito leal ao que você acredita agora. A fidelidade, a verdade está sendo exigida de você nesse momento ou proporcionada como evolução espiritual nesse momento, tá? Alinhe a sua verdade interior com aquilo que você demonstra no mundo e peça, né, ou exija isso das suas relações também. Clareza e verdade. Esse é o propósito espiritual do que você está vivendo, tá bom? Agradeço muito se você ficou aqui até agora. Coloque aí nos comentários se fez sentido para você ou não. Fique à vontade. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E vamos lá para a nossa última mensagem do dia, mensagem da carta número 3. Então, você que escolheu a carta número 3, qual é o propósito espiritual da situação que você está vivendo? Traga ela à mente, seja uma relação amorosa, uma questão profissional, familiar, o que for, traga a situação à mente. Vamos ver qual é o propósito espiritual dessa vivência para você. O que essa situação está contribuindo para que você se eleve, se engrandeça espiritualmente. Beber um pouquinho de água, vamos ver então. Uma nova visão. Uau! Que lindo! Olha, você que escolheu a carta 3, tá vivendo um momento muito especial, tá? E especial não quer dizer que seja gostosinho, pode ser até bem doloroso, mas é especial no sentido de que é um marco na sua vida. Por que estou dizendo isso? Perceba que tem alguém aqui agarrado às raízes, né? Pode ser que você fosse ou estivesse antes lidando com uma situação muito materialista, né? Muito voltado para as questões das necessidades, a escassez, às vezes até financeira, ou escassez de afetos. Você, vejo você aqui nessa pessoa que engatinha, muito presa às raízes da terra, como alguém que estava muito preso às faltas, às dores, às dificuldades, mas que, por causa da situação que você está vivendo aí, essa situação que você está mentalizando, você está sendo desafiada a se alçar para cima, a se elevar. Essa carta é praticamente a tradução do objetivo da leitura de hoje, né? Mostrando alguém que sai dos seus apegos, né, das suas dores, de uma vivência na vida muito baseada nos traumas, nas dores, nas faltas, e começa a se elevar espiritualmente, olha que lindo, dançar com a vida, né, e se desgarrar aqui das dificuldades. Tinha algo muito preso, é isso que eu tô ouvindo aqui da espiritualidade. Tinha algo muito preso na sua experiência, uma sensação de que estava agarrado, né, ou talvez ainda esteja. E aí o propósito espiritual é libertação, tá vendo? É mais leveza, é alcançar mesmo uma... Tá me vindo muito a palavra paz, né? Alcançar a paz. Esse é o propósito da situação que você está vivendo. Ela pode até estar um caos agora, os espíritos estão falando, mas não duvide que o objetivo final é que você tenha paz, que você alcance liberdade, uma nova visão que te dê paz. Mas vamos ver o que é que o tarô Illuminati tem a esclarecer para nós, ainda mais para você que escolheu a carta 3, qual é... Opa, vou voltar aqui. Qual é o propósito espiritual da situação que você está vivendo, gente? O que está acontecendo? A sensação é que tem alguma coisa agarrada mesmo, né? A situação em que você está pensando está agarrada por algum motivo, não está conseguindo fluir, e o objetivo da situação parece que é exatamente te ensinar a fazer fluir uma situação que está parada. Vamos lá. 3 cartas do Tarô Illuminati para a gente entender melhor como é que essa situação, tá te ajudando nesse momento. O que você tá aprendendo? Rainha de Espadas, 2 de Copas, e por último, 9 de Copas. Eita, tô vendo pessoas aí
Muita gente que escolheu essa carta pensou em uma situação de relacionamento amoroso, né? Ou então está questionando a sua ligação afetiva com o trabalho que você realiza ou com as pessoas envolvidas na situação em que você pensou, né? O centro da situação aqui é afeto, é encontro, né? Sabe aquela sensação de encontrar alma gêmea? Não necessariamente é com uma pessoa, né? Pode ser, eu encontrei a área que eu quero trabalhar pro resto da vida, o que eu quero fazer, né? Eu encontrei, pode ser amor próprio, né? Eu encontrei quem eu quero ser pro resto da vida. Esse é o objetivo, sabe? Esse é o encontro libertador que vai acontecer. Seja de você com uma alma gêmea, seja de você com um trabalho que você quer realizar, seja de você consigo mesmo, né? A maior parte das pessoas aqui tendem a, no final da situação em que pensaram, se encontrar consigo mesmo, consigo mesma, né? De forma a elevar sua autoestima, a nova visão aqui, dizendo de uma nova visão de você mesma, de você mesmo, né? Nossa, eu achei que eu não dava conta. Por quê? Vamos lá. A Rainha de Espadas diz que tem um corte a ser feito, né? Ou você já fez um corte ou sofreu um corte. Então você cortou alguém da sua vida ou está em breve prestes a cortar nessa situação. Tem algo duro, uma decisão dura que você precisa tomar aqui com a Rainha de Espadas, né? Seja sair de um trabalho e ir para um outro. É uma decisão que faz com que você precise ser muito firme e corte, né, uma situação com alguém. Me chama muita atenção aqui, ó, esse passarinho todo colorido, parece um papagaiozinho, uma maritaca, né? Então tem algo a ver com a sua comunicação, me parece. Você precisou dizer palavras duras para alguém, ou vai precisar em breve, né? E por amor, para renovar a sua visão, para sair dessa situação, tá vendo? Essa situação de apego aqui, né? Essa nova visão que você tem vai te auxiliar a cortar com uma situação difícil e ampliar o seu amor por você mesmo e até por essa pessoa, pela situação, a partir do não. A Rainha de Espadas, né, ela é aquela mãe firme, né, aquele amor duro às vezes, né, o amor por alguém ou por uma situação que, na verdade, não impele a gente a cuidar do outro, mas a falar, ó, isso não pode, né? Eu falo, a mãe que dá um tapinha quando o neném põe o dedo na tomada, né, ela ama tanto quanto a mãe que tá lá nutrindo, né, dando carinho e dando afeto. Por quê? Porque ela também não quer que o outro sofra. Ou seja, a Rainha de Espadas diz agora que você tem que exercer o amor duro nessa situação da sua vida, porque o propósito espiritual é te tornar mais segura de você mesma, de você mesmo, tá? Mas amor dentro da situação. E amor muitas vezes significa cortar laços, cortar com uma situação que já não tá legal para ninguém. Ok? Mensagem bem clara aqui, bem específica, de purificação emocional, independentemente da área da vida em que a situação, né, a que a situação que você pensou se aplica, tá bom? Vamos ver qual é a mensagem dos ciganos final. Qual é o conselho para você dar conta de fazer isso, né? Porque o propósito espiritual é esse, é uma nova visão que leva a uma libertação de um cenário que parecia de amor, mas eu tô vendo aqui que tinha muito apego, tinha muito medo da falta, né? Que não era um amor de verdade. E aí é hora de purificar tudo isso com amor de verdade. Quando a gente sente que a gente depende de algo ou de alguém, né? Para viver, para ser feliz, já é um sinal vermelho, concorda comigo? Né? Ninguém depende de nada. O 9 de copas diz de alguém que é feliz sozinho, que sabe ser feliz só consigo mesmo, com aquilo que tem e com aquilo que é, né? Então, é hora de corte de dependências, corte de situações negativas que não agregam, né, afeto, não agregam amor de verdade na sua vida aí. Então, um conselho dos ciganos espirituais para fechar. Como é que você pode vivenciar da melhor forma o propósito espiritual dessa situação que você está vivenciando agora? Raposa, cautela. A raposa, ela é o oposto da gente confiar em todo mundo o tempo todo, né? A raposa, ela fala de estratégia, de cautela, de ser esperto ou esperta e de orientar suas ações para que elas correspondam à sua estratégia, para você conseguir o que você quer, né? Esperteza e tudo mais. Nada disso são comportamentos negativos, né, pessoal? Se você é esperto, é esperta, estratégico, estratégica, para chegar no seu propósito, e esse propósito é bom, né, para você e para as pessoas ao seu redor, não tem problema nenhum ser estratégico. Tá? Então, o seu corte aqui, o corte que você vai precisar fazer, né, ele é uma estratégia, e uma estratégia que precisa ser orientada para o amor e para o bem maior de todo mundo envolvido na história,
Tá bom? Esse é o propósito espiritual, né? Você aprender, talvez você seja uma pessoa que se doava muito, né? Numa situação, num contexto, e que tá agora sem energia, né? Desmotivado, desmotivada. E aí agora é saudável fazer um corte, parar de nutrir certas situações para que você possa se restabelecer e se curar sozinho, sozinha. Tá? E nutrir você mesmo, você mesma agora, já que você nutriu tantas pessoas ou nutriu tanto essa situação aí que você pensou por um tempo. Ok? A raposa pede então para você ser espertinho, espertinha, ter cautela, né? Falar com cuidado, né? Como eu vi aqui o papagaio colorido. Não é porque você vai fazer um corte numa situação complicada que você precisa ser grosseiro, grosseira, né? Tenha cautela, tenha carinho, tenha cuidado na hora de escolher as palavras, mas não deixe de fazer os cortes necessários para que você possa ser livre novamente. Esse é o objetivo, uma nova visão que te permita liberdade e que te permita um encontro mais amoroso com você mesmo ou com as pessoas envolvidas na situação em que você pensou. Tá bom? Essa era a mensagem para você que escolheu a carta 3. Eu espero que tenha sido útil, que tenha te ajudado aí. Curta ou descurta, comente, fique à vontade, o canal é de vocês. Eu gosto muito de ouvir e de ler, né, as percepções de vocês sobre as leituras. Tá bom? Essa foi a sua leitura. Agradeço muito a quem esteve aqui até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!